Bom dia, vamos começar o web seminário de Direito e Inteligência Artificial, né, e vamos ouvir hoje a professora Fernanda Lage, doutora em Direito pela Universidade de Brasília, professora dos cursos de graduação e pós-graduação do IDP, após o professor Dierle Nunes, né, doutor em Direito Processual pela PUC de Minas, né, professor adjunto da PUC e da UFMG, o professor Marcelo Marchiori, mestrando em Direito pela UNB e secretário de Gestão de Precedentes do STF. E, por fim, teremos como debatedor o professor Daniel Pinheiro Rodrigues, doutorando em Direito pela PUC Rio Grande do Sul e procurador federal. A palavra passa para a professora Fernanda Lage, e desde já agradeço, em nome do CEDIM, né, do Centro de Estudos da Procuradoria do município, agradeço a participação e agradeço o convite, terem aceitado o convite para participar desse seminário. Muito obrigada, doutor Nilo. Boa tarde a todos. Bom dia, né? Olha, eu já estou bem... Estou igual o professor Dierle, a gente começa cedo, já está achando que já está de tarde. Bom dia a todos e a todas. Agradecer aqui ao Centro pelo convite. Primeiramente, agradecer ao doutor Rafael pela gentileza também de me chamar para esse evento, ao lado de dois expoentes do tema de inteligência artificial, que é o doutor Marcelo, aqui no STF, é referência para a gente na gestão dos precedentes, e especialmente o professor Dierle, quem eu acompanho e sigo seus trabalhos já há muitos anos, que eu acompanho como meu professor, como doutrinador de processo civil e agora nosso doutrinador de processo e tecnologia. Então, professor Dierle, é uma honra estar aqui nessa mesa com o senhor e também com os colegas aqui da Procuradoria, né? Serei muito rápida também, não vou adentrar no tema do professor Dierle, nem do doutor Marcelo. A minha exposição é sobre inteligência artificial, conceitos básicos e a interseção da inteligência artificial e o direito. Então, pensei em tratar de quatro pontos, né, de forma bem resumida, que é a inteligência artificial e os conceitos fundamentais, logo em seguida, a interseção de IA e direito, tratar um pouquinho sobre proteção de dados e inteligência artificial e algumas questões éticas e transparência e também inteligência artificial. A gente sabe, né, que hoje a inteligência artificial no Brasil, ela começou a ser desenvolvida ou teve seu desenvolvimento intensificado a partir de 2018. Um dos primeiros projetos foi, de fato, o projeto Vitor do Supremo Tribunal Federal, que foi desenvolvido pelo STF em parceria com a ANB. E esse projeto deu início, efetivamente, no desenvolvimento da IA no direito. Quando a gente pensa em inteligência artificial, e você observa outros campos da ciência, outras áreas da ciência, parece-nos que o direito ainda está um pouco atrás, né? Quando você entra num hospital, quando você entra numa indústria, numa fábrica, você percebe tecnologias muito avançadas, né? Que um profissional de 50 anos atrás, se entrasse nesse mesmo ambiente, notaria uma grande diferença. Mas um advogado que começou a atuar há 50 anos, quando entra num fórum, ainda hoje as práticas são muito parecidas. Então, não mudou muito. Entretanto, esse cenário tem, sim, se alterado nos últimos anos. A gente sabe, no último relatório do CNJ, que hoje, só para a gente ter uma ideia, há mais ou menos 47 projetos de inteligência artificial. Esse número muda a todo instante. Mas no último relatório eram 47 projetos, me informaram que já mais ou menos 60, eu realmente não saberia dizer se essa informação é correta. E aí, quando você pensa também na celeridade desses sistemas, o professor Dierle vai falar um pouco mais sobre isso, né? O trabalho que um servidor, por exemplo, levaria 1 ano para fazer, o que você precisaria de milhares de horas de servidores no total, você faz em minutos, às vezes em segundos. Então, é realmente uma tecnologia disruptiva. Agora, do que ela efetivamente se trata, quais são os seus limites, aplicações e possibilidades, né? A inteligência artificial é uma forma, né, de fazer com que computadores se comportem como seres humanos. Quer dizer, a inteligência artificial, ela estuda formas de fazer com que computadores consigam reproduzir a inteligência humana, mas não são, claro, todos os tipos de inteligência humana, porque a inteligência artificial, ela funciona na lógica matemática, né? Numa lógica racional, matemática, exata, binária. Então,
Sim, ela permite com que o computador reproduza funções cognitivas humanas, mas não são todas as funções cognitivas. Desde já a gente pode adiantar que há limitações no que diz respeito à análise de valores e ponderação, análise de sentimentos, de sensações. Há, sim, projetos como o da professora Rosaline Picard, que estuda a possibilidade de uma computação afetiva, mas essa ainda não é a nossa realidade. Então, hoje, você tem sistemas de computador que operam reproduzindo funções cognitivas humanas, e para que esse computador faça isso, ele precisa aprender. Então, a gente fala que é como uma criança, um bebê. Você ensina um bebê, uma criança pequena, e aí você ensina que um triângulo é um triângulo, um quadrado é um quadrado, um círculo é um círculo, e ela passa a reproduzir essa informação. Existem várias formas de você ensinar uma criança. E assim como existem várias formas de você ensinar uma criança, existem várias formas de se ensinar uma máquina. E a partir daí, então, que a gente vai utilizar essas formas de aprendizado. Que são formas de aprendizado? São formas de treinamento, de ensino, né, entre aspas, ensino da máquina. E essas formas de aprendizado são várias, mas as principais são o aprendizado de máquina e um subdomínio do aprendizado de máquina, que é o aprendizado profundo de máquina. O aprendizado de máquina, ele é uma forma, um método instrucional, né, que permite com que a máquina internalize informações, internalize dados passados e reproduza essas informações para o futuro. Então, ela faz previsão com base em dados históricos. Veja, você tem uma entrada, que são dados pretéritos, dados já existentes. Esses dados, então, serão processados e você terá uma saída específica, que é o que você objetiva. Desde já dá para perceber que não há nenhum tipo de inovação. Ela apenas aprende com o que já foi feito e reproduz no futuro. Desse modo, se esses dados apresentam problemas, se esses dados são, por exemplo, enviesados, ou se esses dados já têm algum tipo de resquício ou de característica racista, misógina, discriminatória, isso será apresentado também no final. Ou seja, esse desvio inicial, ele é reproduzido na saída, se não potencializado. Logo, uma das principais etapas, ou uma das etapas mais importantes, quando a gente está falando do desenvolvimento de uma inteligência artificial, é justamente o cuidado, a curadoria com os dados de entrada, com o banco de dados. Esse banco de dados, ele tem que ser muito bem pensado, ele tem que ser muito bem trabalhado, ele tem que ser um banco de dados representativo, com um número de dados suficiente e que não apresente no seu início já desvios. E aí, voltando ao machine learning, né? O machine learning, então, é essa técnica que permite que a IA, né, que o algoritmo aprenda com experiências passadas, então fazendo previsões futuras. E um subdomínio desse aprendizado de máquina é o aprendizado profundo de máquina. É uma tecnologia mais sofisticada. Por quê? Porque no aprendizado profundo, ou no deep learning, você tem um aprendizado em cascatas, ou seja, você tem múltiplas cascatas, ou também chamadas de neurônios, de redes neurais. Você tem uma espécie de uma estrutura que simula os neurônios humanos. Então, diante disso, os dados eles vão passando camada por camada dessa rede neural, e sozinha a inteligência artificial consegue trazer um resultado. O que eu quero dizer o único trabalho humano é no fornecimento dos dados de entrada, porque o sistema de computador, ele mesmo se treina, ele reconhece os padrões e ele faz inferências. A cada camada que aquele conjunto de dados vai passando, o sistema ele vai fazendo como se fossem divisões por inferências, e ele vai fazendo divisões, até identificar um padrão e fazer, então, a divisão, a classificação ou a tomada de decisão. E aí, um último conceito importante é o conceito de algoritmo, que são uma sequência de instruções, de regras, que são executadas por esse computador para a obtenção de uma saída. Então, efetivamente, existem vários tipos de algoritmos diferentes
quem vai escolher qual é o melhor ou a combinação de algoritmos mais adequada não somos nós, profissionais da área jurídica, é o profissional de área de software, de ciência da tecnologia, enfim. A gente não tem capacidade de dizer qual é o melhor algoritmo, né? É preciso muito estudo para isso. Então, da nossa parte, a gente precisa compreender o que é um algoritmo, quais são as formas de aprendizado, quais são as características de um algoritmo. Mas essa escolha de qual é ou quais são os algoritmos mais adequados para executar aquela tarefa não nos cabe. O algoritmo ele tem 3 características importantes. A primeira é que ele tem uma entrada definida. Essa entrada, então, são os dados que você vai selecionar para que esse algoritmo possa, então, processar. Ele tem uma saída definida, que a princípio é o que você objetiva, que ele responda, que ele decida a sua resposta. E ele tem várias etapas contínuas. É importante destacar, né, que se você, imagine, você desenvolve um sistema de inteligência artificial que pretende fazer a classificação de sentenças entre sentenças cíveis e penais. Então, um aprendizado de máquina que pretenda classificar sentenças entre cíveis e penais. Qual vai ser a sua entrada? A sua entrada são sentenças cíveis e penais. Pode ser que a sua entrada não seja o texto todo da sentença, seja só o dispositivo. Pode ser que seja o dispositivo e o relatório. Então, isso quem vai decidir é a equipe, a partir de experiências ou de reflexões do que seria necessário para que aquela inteligência artificial possa classificar aquelas sentenças entre cíveis e penais. Então, é preciso que ela leia toda a sentença ou só o dispositivo é suficiente? Decidido isso, eu faço, então, o levantamento desses dados de sentenças cíveis e penais anteriores, indico para a máquina quais são as expressões-chave que permitem concluir que uma sentença é cível e que uma sentença é penal. A gente fala, então, que a gente faz a rotulagem dessas sentenças. Você diz para a máquina, olha, isso é uma sentença cível e ela é cível porque ela tem esses indexadores. Essa é penal e ela é penal porque ela tem esses indexadores. E esse é um ponto importante quando a gente está falando do desenvolvimento da IA, não somente a divisão, né, e a curadoria dos dados, mas também a seleção dos caracteres que permitem diferenciar uma coisa de outra. Então, se eu coloco autor e réu são expressões, são caracteres que permitem uma tomada de decisão precisa pela máquina? Não, porque há autor e réu tanto no penal quanto no cível. Mas se eu utilizo a expressão responsabilidade civil, dano moral, dano material, todas essas expressões são específicas de uma sentença cível. Dias multa, sanção penal, crime, tudo isso de uma sentença penal. Então, esses são caracteres que eu identifico como diferenciadores de uma coisa e de outra. Você, então, vai dizer para a máquina, você vai fazer, então, no aprendizado de máquina, o treinamento, você vai dizer, é cível porque tem responsabilidade civil, é cível porque tem dano moral, é cível porque tem esses indexadores, e também com penal. Você vai, então, ensinando a máquina, você vai treinando a máquina. Em um determinado momento, então, quando esse treinamento já estiver suficiente, quando você entender que já há uma quantidade de informações suficiente, você fez, então, a rotulagem e a caracterização dessas sentenças, você então vai treinar o modelo, você vai colocá-lo para funcionar e vai verificar então se ela atende ou não aquele resultado que você espera. Como isso é feito? Você apresenta um dado que ela ainda não leu, que ela ainda não conhece, que ainda não foi rotulado. Então, por exemplo, uma sentença cível que ela ainda não leu, e aí verifica se ela vai ou não classificar como uma sentença cível. Se ela classificar como uma sentença cível, você, a princípio, entende que já há aí um acerto. Se não, você precisa voltar e verificar onde foi que você errou. Possivelmente, geralmente nessa etapa, justamente nessa etapa de divisão de caracteres ou de limpeza dos dados ou de identificação do que caracteriza
um tema e outro, do que caracteriza uma sentença e outra, do que caracteriza uma peça e outra. Esse trabalho é justamente do profissional do direito e não da tecnologia. A gente precisa ir burilando, de repente você percebe, nossa, citação é um termo que tem tanto em uma quanto em outra, é um termo equívoco, que vai causar um erro. Eu retiro. E assim sucessivamente. O Deep Learning é uma tecnologia muito mais avançada, mas a gente pouco utiliza no direito porque ela é mais cara, ela demanda um equipamento e uma tecnologia também mais avançada e mais cara, e demanda uma quantidade de dados muito maior. Existem critérios para você selecionar entre o Deep Learning ou Machine Learning, e aí na literatura a gente encontra. Eu posso citar 3 aqui: quantidade de dados disponível, a possibilidade, o hardware e a estrutura que você tem, né, de implantação, e o perfil do projeto também. São itens que permitem escolher entre um ou outro. Mas também essa não é uma escolha nossa, técnica nossa. A nossa escolha é justamente entender o que permite diferenciar as classes, né? Qual é o meu problema e qual é a minha saída. E já caminhando aqui para o final, quando eu falo de IA no direito, há 2 tipos de decisões que são muito importantes para a gente, tomadas pela máquina. Uma primeira, que são as decisões classificatórias, então, IAs que fazem classificação de documentos, classificação de peças, né? Então, no Supremo, a classificação dos recursos extraordinários e dos agravos em recurso extraordinário em temas de repercussão geral. Ela vai fazer a leitura do documento e classificar o documento em temas de repercussão geral. No STJ, com relação aos repetitivos. Na primeira instância, divisão dos documentos do processo. E assim, uma série de tarefas que você pode pensar para classificação. E uma segunda função importante, que é a tecnologia que faz a predição, ou seja, que faz previsões para o futuro. Ela aprende padrões e faz previsões a partir desse padrão. Agora, também falando de IA no direito, é preciso fazer uma distinção importante, que a gente fala que é a inteligência artificial no tribunal e a inteligência artificial como um tribunal. Porque quando você pensa IA no tribunal, ela é uma inteligência artificial que está auxiliando os profissionais, ela está auxiliando o advogado, o juiz, o procurador, nas suas atividades. Ela é um instrumento de apoio. E aí eu posso pensar em funções como pesquisa de jurisprudência, classificação de documentos, inclusive redação de minutas, mas quem toma a decisão é o humano. Ela é uma ferramenta de apoio, de auxílio. Como é, por exemplo, o que o Dr. Marcelo vai falar. Depois, o caso do Vitor, ela é uma ferramenta de apoio, mas quem decide efetivamente não é a máquina. Quem assina é o ministro. Então, é quase como se fosse um assessor. Muitos gostam de fazer a piada que é um estagiário. Não é um estagiário, é um assessor. E aí, uma segunda possibilidade é pensar a tecnologia como um tribunal. E aí, efetivamente, a tecnologia tomando as decisões, né? Você pensar, então, um processo todo por meio da utilização dessas tecnologias, como já vem sendo feito na Estônia, na China, no Canadá. No Canadá, você tem um site com relação ao que eles chamam aqueles casos a gente chama de inquilinato, lá eles falam landlords, né, os casos relativos aos aluguéis e locações de imóveis urbanos. Você tem todo um site em que todo esse processo ele é automatizado. Então, você vai clicando, vai respondendo, e ele vai te dando opções, você vai clicando, e ao final aquele seu litígio é solucionado. Nesse caso, a IA substitui o juiz no processo de decisão, substitui o juiz no processo de tomada de decisão. Muitos falam, mas isso é possível? Possível é. Agora, é desejável? Esse que é o ponto, né? Que é possível a gente precisa refletir enquanto profissionais até que ponto isso é interessante ou não, e de que forma a tecnologia conforma o direito e conforma o princípio do devido processo legal.
porque o devido processo legal e a inafastabilidade da jurisdição implica o julgamento por um juízo humano? Se sim, eu não poderia aceitar a tomada de decisão por uma máquina, sem revisão ou sem validação humana. Se não, isso seria possível. Fato é que a introdução de tecnologias, e isso o professor Gelli trabalha de forma mais detida nas obras dele, elas trazem uma nova leitura dos princípios da teoria geral do processo. E eu preciso compreender também os limites de aplicação dessa tecnologia a partir da interpretação desses princípios. Porque quais são os limites para a introdução da tecnologia em um processo? Eu só consigo responder essa pergunta se eu passo a entender ou discutir sobre o conteúdo do devido processo e da inafastabilidade da jurisdição. Para finalizar, eu sei que eu já estou me alongando demais, mas só para finalizar, eu queria aqui destacar quais seriam etapas de implantação de um projeto de IA, etapas gerais para todo aquele que quer pensar em um projeto de IA para a solução de um problema. A primeira etapa, né, então, uma metodologia de desenvolvimento de projetos de IA. A primeira etapa é a definição do problema que eu quero solucionar. Então, eu preciso fazer um brainstorming com a equipe e pensar qual é o problema que eu quero resolver. Depois que eu verifico qual é o meu problema real, meu problema a ser solucionado, eu penso em quais seriam as possíveis soluções. Então, o meu problema eu preciso fazer a divisão dos processos que chegam na procuradoria, porque hoje essa divisão ela é manual, ela é mecânica. Eu preciso classificar os processos que chegam na procuradoria para depois distribuir para os procuradores. Ok, então esse é o meu problema. Qual é a minha solução? Um sistema que faça a leitura de todos os processos e classifique esses processos entre as classes X, Y e Z. Ok. Segunda etapa, então, é a construção de um banco de dados. O que é isso? Eu preciso identificar quais são as peças ou quais são as informações que essa tecnologia, que essa inteligência artificial vai precisar analisar para que ela possa tomar a decisão. Então, eu penso efetivamente em mim, humano, o que eu leio para tomar essa decisão? Quando eu quero classificar os processos, eu leio só a petição inicial. Eu leio a petição inicial e a contestação. Ou aqui eu só vou ter, no caso, a petição inicial, porque a etapa que eu estou é efetivamente após o protocolo. Então, eu preciso analisar o que eu tenho e o que eu preciso ler para tomar essa decisão. A partir daí, eu vou construir meu banco de dados. A petição inicial, uma parte da petição inicial, quantas eu preciso? E você vai fazer a coleta dos dados. Aqui a gente está falando de mais ou menos 300 mil processos, 500 mil processos, 1 milhão de processos. É mais ou menos isso que é utilizado para você começar a pensar no desenvolvimento de uma IA. E aí, em seguida, você vai fazer a transformação dos dados. No caso, essa etapa quem faz é a equipe de tecnologia, e essa transformação é a limpeza dos dados, a extração dos dados, se os processos são digitalizados, se os processos são eletrônicos, se são processos eletrônicos de outros estados, tudo isso demanda uma tecnologia para que você possa transformar esses dados em dados passíveis de serem lidos e trabalhados pelo algoritmo. Então, faz a transformação do dado, e aí você vai treinar o modelo. Treinar o modelo como? Daquela forma que a gente conversou. Você vai fazer o tagueamento, a rotulagem dessas peças, indicando quais são as expressões-chave ou quais são os caracteres necessários para que você possa distinguir entre uma classe e outra. E, por fim, você vai aplicar o modelo e fazer a avaliação da precisão dele. Daí, a gente pode concluir que a introdução da inteligência artificial no direito, ela traz uma série de desafios, mas talvez os dois principais desafios hoje, não somente com relação à limitação de tecnologia mesmo, orçamento, qual é a equipe que vai desenvolver e etc., e a questão também dos limites constitucionais e do Estado democrático para a sua aplicação, acho que dois grandes desafios que a literatura internacional traz é a questão da ética e a ética, a transparência e a proteção de dados.
Hoje a LGPD já está em vigor e ela traz uma série de regramentos para você tratar esses dados. E quando a gente fala de processos, sejam administrativos ou judiciais, há uma série de dados chamados sensíveis, que são dados relativos à raça, gênero, questões privadas, endereço, enfim, dados relativos à privacidade da pessoa, à personalidade da pessoa, dados que demandam um tratamento mais acurado. É preciso, então, a partir do momento que a LGPD está em vigor, que essa IA também observe as regras de tratamento de dados previstas na LGPD. Então, precisa conciliar o funcionamento da tecnologia com a proteção de dados. E aí a gente está falando das condições que autorizam o tratamento, as formas de tratamento, as formas de armazenamento, a segurança no armazenamento desses dados. A gente também precisa refletir um pouco sobre a questão do consentimento do usuário, porque muitos, hoje, o que a gente tem você ingressa com a ação, mas você não sabe, não autorizou que aquele seu processo, que aqueles seus dados sejam tratados por um IA, não há um consentimento do usuário, não há nem a ciência do usuário a respeito da utilização da tecnologia, quando ele ingressa com a petição inicial, quando ele faz o protocolo no PJE. Então, é preciso refletir sobre a necessidade ali de uma advertência, de uma ciência, né? E em um último ponto, efetivamente a questão da transparência. E transparência não implica a divulgação do código-fonte, mas sim mecanismos que permitam uma auditoria, uma fiscalização, um conhecimento do que se trata, o que ela processa, qual é o seu objetivo, enfim. A transparência implica publicidade. Para finalizar, eu propus na minha tese um sistema de ampliação da transparência da inteligência artificial nos moldes do que já é feito no Tribunal Superior Eleitoral com relação à urna eletrônica. Então, esse teste de segurança ou essa ampliação da transparência se daria em 2 etapas. A primeira é a apresentação e auditoria dos códigos-fonte. Então, após o teste final da IA, essa IA seria submetida, né, ao Conselho Nacional de Justiça, à OAB, ao Ministério Público, para que esses órgãos pudessem fazer a auditoria e indicar melhorias no sistema. Esses órgãos também podem, a partir das suas equipes técnicas, conversar com a equipe técnica desenvolvedora e fazer, então, a fiscalização, a auditoria desse código-fonte, como já é feito com relação à urna eletrônica. E um segundo momento chamado teste público simulado. O que seria o teste público simulado? É um teste de confiabilidade, em que você demonstraria publicamente que existe aquela entrada e que a saída corresponde à entrada, ou seja, o sistema realmente funciona, o sistema realmente é confiável. Você compara os dados de entrada com os dados, com a resposta dada pela máquina. E esse teste público simulado, ele permite, então, trazer mais confiabilidade para o sistema e não se falar, então, não ficar se discutindo, eu preciso divulgar o código-fonte, até porque, se você fizer a quebra desse código-fonte, ninguém vai querer desenvolver nenhum tipo de sistema, investir em nenhuma pesquisa, se depois você vai quebrar o segredo dessa pesquisa, né? Não faz sentido. Então, pensar em algo nesses moldes é importante, porque a gente não pode começar a implantar tecnologias como essa e que é passível de desvios, né, de desconformidades, enfim, existem problemas também na utilização dessa tecnologia. A gente precisa pensar numa forma de ampliar, então, a publicidade e a abertura democrática da utilização mesmo. Os tribunais não podem utilizar uma tecnologia sem qualquer conhecimento da advocacia, do Ministério Público, sem qualquer publicidade, enfim. O acesso à justiça, até na ideia do Kim Economides, se dá por meio da educação, da informação, né? Então, a gente não pode
se espelhar em países que não são democráticos. A gente precisa pensar em um modelo que realmente esteja em conformidade com o nosso modelo de Estado social, o nosso modelo de Estado democrático e o nosso modelo de processo constitucional. Então, peço aqui desculpas por me alongar e agradeço uma vez mais aqui a atenção. Seguimento, então, agora chamo o professor Diele Nunes para sua exposição. Bom dia para todas, bom dia para todos. Primeiramente, queria agradecer o gentilíssimo convite que me foi direcionado pelo Rafael para estar aqui com vocês hoje. Uma alegria estar aqui, uma alegria ter ouvido a Fernanda, depois eu vou aprender com o Marcelo, então é uma bênção de poder estar aqui com vocês, e a tecnologia, inclusive, nos permite esse tipo de possibilidade de, no mesmo dia, fazer tantas coisas em tantos lugares diferentes. Eu aprendi demais aqui com a fala da Fernanda, inclusive fazer o jabá aqui da obra dela, o Manual de Inteligência Artificial da editora Juspodium, que é ela é tímida, eu faço o jabá para ela, então, é uma obra de referência no trato dessas questões em torno do direito e da IA. A explicação dela, inclusive, me favoreceu muito, porque uma série de coisas que eu ia falar, agora eu não vou precisar mais falar, vou passar por cima de uma série de coisas, porque ela simplificou muito a minha vida. E percebam, meus amigos e minhas amigas, o objetivo aqui é de conversar um pouquinho com vocês sobre advocacia e tecnologia, na medida que nós estamos aqui na Procuradoria, e, obviamente, vocês estão buscando exatamente promover aquilo que se convencionou chamar no direito estrangeiro de advocacia avançada, advocacia aumentada, ou entre nós brasileiros é muito comum a utilização, fazendo uma alusão à questão da Revolução 4.0, a uma advocacia 4.0, ou seja, exatamente a ideia de se buscar esses novos subsídios que essa própria interação que a tecnologia trouxe, e que a tecnologia a reboque acaba trazendo consigo questões em torno do design, em torno da psicologia comportamental, das tecnologias persuasivas, ou seja, a função do advogado ela vem se tornando cada vez mais complicada, na medida em que o nosso nível de adaptação para um sistema que se informatiza e que usa das tecnologias de informação e comunicação, as TICs, as tecnologias digitais cada vez com maior vigor, ele faz com que nós tenhamos que nos adaptar cada dia, e a pandemia, inclusive, acelerou esse processo de um modo muito óbvio, que todos nós passamos a exercer as nossas funções em tela. Ou seja, o direito brasileiro e o sistema jurídico brasileiro não parou, pelo contrário, ele inclusive ampliou a produtividade de decisões, a nossa vida se tornou uma vida um pouco mais peculiar, porque a gente trabalha quase 24 horas por dia se não pararmos, porque a gente tem essa possibilidade dessa ubiquidade digital. Então, o meu objetivo aqui, em alguma medida, é provocá-los e tentar dar um panorama geral, mas já com o auxílio da fala da Fernanda, como já disse. Então, a primeira coisa que a gente precisa perceber, a gente está diante de um grande movimento que eu, há algum tempo, venho chamar de virada tecnológica, porque eu começo a perceber, e na verdade é uma percepção de vários pensadores ao redor do mundo, que as tecnologias elas vão gerando aos poucos uma mudança do próprio modo como a sociedade mantém suas interações humanas e como nós do direito passamos a exercer as nossas atividades. Isso quer dizer que a tecnologia ela deixa de ser ou trazer para nós única e exclusivamente instrumentos de trabalho, novos instrumentos de trabalho, e ela vai começar a mudar a própria racionalidade do sistema, o que a Fernanda, inclusive, em alguma medida disse aqui. Ou seja, quando a gente pensa na publicidade hoje, não é a mesma publicidade ou a mesma lógica da criação do direito fundamental à publicidade nos processos. Porque nós estamos diante, na verdade, de uma possibilidade que, primeiro, a publicidade exacerbada, ela possa, inclusive, induzir determinados comportamentos judiciais. Basta a gente pensar, por exemplo, no comportamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal depois que os julgamentos passaram a ser televisionados. Eles podiam fazer um julgamento, às vezes, de um RE em 40 minutos, e eles gastam 4 meses para fazer, porque cada um tem que fazer a leitura na inteireza dos seus votos, até para eles virarem memes no dia seguinte nas redes sociais, ou às vezes no mesmo dia. Ou seja, ao invés de se perseguir a eficiência, ou seja, fazer ali, o relator tem 15 minutos para apresentar o seu voto e os outros 5 minutos, cada um para fazer uma síntese, não, eles ficam fazendo aquelas leituras e leituras e leituras e acaba atrapalhando, ou seja, a publicidade vai virar um entrave. Analisando a questão em torno dos dados, você pega, como a Fernanda falou, o problema da LGPD. Como que esses dados estão sendo tratados? Qual que é o risco de uso de dados sensíveis? Como que se dá a publicidade disso?
Ao mesmo tempo, quem tem acesso aos dados e quem não tem, porque quem tem acesso aos dados pode extrair conhecimento desses dados e, no âmbito da advocacia, fazer uma advocacia, inclusive, muito mais eficiente, como eu vou tentar mostrar para vocês. Ou seja, a gente está no âmbito de uma grande virada. Nós estamos diante de um movimento no qual os próprios institutos do âmbito do direito processual, que é o que me cabe dentro do meu círculo de competência, se modificaram. Então, a gente começa a rever uma propedêutica diferente dos direitos fundamentais, do contraditório, da publicidade, e a gente chega, inclusive, a pensar em novos meios de dimensionamento de conflitos. O que, para, por exemplo, uma procuradoria é algo importante, porque vocês podem chegar, inclusive, ao próprio espaço de criar uma ODR, um mecanismo de resolução online de conflitos, e modelar uma ODR para ter determinados conflitos. Mas no âmbito da advocacia, em princípio, a tecnologia, ou essa nova advocacia, que a gente costuma chamar de advocacia data-driven, ou seja, dirigida por dados, ela pode nos auxiliar no aumento de produtividade e eficiência, ou seja, eu vou tornar um sistema muito mais eficiente, porque eu vou pegar questões, por exemplo, automatizáveis, eu vou automatizar dentro da minha própria estrutura de fluxo de trabalho, que é o que, em alguma medida, a AGU vem tentando fazer com o Sapiens, que eles criaram uma plataforma para otimizar a própria prática dos atos internos deles. Eu posso auxiliar na tomada de decisões, ou seja, a partir dos dados, eu posso começar a modular soluções, ou seja, eu vou recorrer ou não vou recorrer. Eu, analisando as decisões do Supremo Tribunal Federal, pegando os temas de repercussão geral, vale ou não vale a pena eu recorrer em relação a essa questão? É importante fazer isso porque você modifica o seu próprio fluxo de escolhas técnicas dentro da sua própria advocacia. Você pode criar, a partir do tratamento dos dados, inclusive políticas internas de acordo, para saber qual que é o valor médio de acordo que você deve oferecer, se determinada situação você deve fazer ou não deve fazer acordo, ou seja, você cria possibilidades, você reduz custos, porque uma série de coisas que são feitas, às vezes, retrabalhos que são levados a cabo, você começa a poder automatizá-los. E você agrega valor. No caso de vocês, no meu caso, é agregar valor para o meu cliente particular, que, obviamente, quer que o meu serviço jurídico auxilie, inclusive, na otimização dos próprios ganhos que ele tem nas suas funções. Ou seja, aquela ideia do advogado ser um custo tem que mudar. O advogado tem que ser um ativo, ele tem que ser algo que agrega valor, inclusive, nas soluções técnicas. Todas as vezes que eu estou trabalhando para um cliente, por exemplo, uma grande empresa, eu fico pensando o que eu posso fazer e oferecer em termos de serviço jurídico para poder otimizar. No caso de vocês têm que agregar serviço, valor para o cidadão. E, para tanto, você pode se valer de estratégias exatamente que é, por exemplo, de você colocar num BI, numa plataforma, informações relevantes. Eu vou e utilizar, inclusive, uma série de ferramentas para auxiliar isso. Eu coloquei aqui para você, só a título exemplificativo, que nós temos a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs, que são startups que tramitam e trabalham para o âmbito jurídico, que geram soluções, e eles trabalham com automação e gestão de documentos, monitoramento de dados, e, às vezes, é até interessante você pensar numa Lawtech, para exatamente pensar em novas estratégias. Aqui, inclusive, tem essa plataforma, e, inclusive, isso aqui, quem me ofereceu foi, inclusive, meu amigo Marcelo Marchiori, que está aqui, que é uma plataforma de um protocolo que foi feito entre a AGU e o STJ, que, efetivamente, o STJ subsidia, através de um dos algoritmos que eles utilizam lá, o Atos, informações, por exemplo, para a AGU escolher se ele vai ou não vai recorrer de determinado tema, se vale ou não vale a pena fazê-lo. Ou seja, eu começo a manter um tipo de protocolo com as próprias instituições, em especial com os tribunais, para que eu melhore e aprimore o modo de trabalhar. Só que perceba, as tecnologias no campo do direito, elas se dão, e no campo do direito processual, elas se dão basicamente mediante 3 etapas. A primeira etapa é a etapa que nós brasileiros estamos muito acelerados, que é a etapa de digitalização. Porque o grande passo, e a fala da Fernanda deixa isso muito claro, é a questão de você ter dados, tratar esses dados para que você use esses dados e extraia deles conhecimento. E de onde você tira esses dados? Do âmbito digital. E no caso brasileiro, percebam, nós temos um baúzinho de ouro de dados, que são os processos em autos eletrônicos. E como o próprio CNJ tende a adotar uma postura mais de open data, de dados abertos, quem chegar primeiro e começar a trabalhar esses dados, agora inclusive tem um projeto que é o DataJude da Resolução 331, para exatamente começar a tratar esses dados e oferecer informações
você pode criar uma série de soluções para nós. Então, perceba, a digitalização, primeiramente, se deu através das plataformas de processos em autos eletrônicos, que é um problemão, todos sabemos, elas não têm interoperabilidade, elas não conversam entre si, mas pelo menos o CNJ tem todo o movimento para tentar criar um movimento de unificação através do projeto PDPJ, para criar módulos de intercomunicação, APIs entre as próprias plataformas, para facilitar essa conversa, acabar com essa torre de Babel eletrônica, que são essa pleiade de plataformas de processo em autos eletrônicos, mais de 50 que a gente tem no Brasil, um negócio que não tem lógica nenhuma, mas que é assim, e a gente, pelo menos agora, há todo um movimento para tentar, em alguma medida, criar algum modo de unificar. Só que quando a gente trabalha com plataformas de processo em autos eletrônicos, primeira coisa que a gente tem que pensar como advogado, mudou o modo de conversar com o juiz. Eu não converso mais com o juiz, às vezes, presencialmente. Eu trabalho com ele em tela. Se eu trabalho com ele em tela e ele lê as minhas petições em tela, aquele mesmo movimento que aconteceu com o jornalismo, que era de papel, e passou a ser lido no smartphone, de mudança do design gráfico da própria informação, para que a informação se tornasse mais funcional, tem que, obviamente, chegar ao direito. E, felizmente, chegou. Todos nós agora ouvimos falar todos os dias sobre Visual Law. Só que o Visual Law, às vezes, é mal compreendido. As pessoas acham que Visual Law é fazer umas figurinhas, colocar uns desenhos, umas cores, colocar, o Pato Donald, colocar a caveirinha. Isso não é isso. Na verdade, Visual Law é emprego de design. Design é tornar a informação mais funcional. E a primeira coisa que a gente tem que pensar é quem que é a nossa persona, a quem nós direcionamos as nossas informações, e é o juiz. Então, a gente tem que perceber quais elementos gráficos que vão facilitar a própria compreensão do juiz acerca das nossas informações. Então, a gente tem que modelar as nossas petições de preferência, e uma fala da Fernanda é importante, nós estamos num ambiente multidisciplinar. Não dá para fazer coisas na nossa cabeça. Para fazer design, precisa ter expertise. Então, você tem que trabalhar com profissionais que sabem lidar com isso, para que eles saibam, inclusive, como apresentar a informação da melhor forma possível. Você tem, obviamente, alguns dados empíricos, que mostram que, por exemplo, o aprendizado multimídia é mais impactante para qualquer pessoa, o emprego de recursos visuais amplia em 43% a capacidade de persuasão, o uso de gráficos, 31%, ou seja, você tem alguns elementos. Mas na hora de você modelar isso, você tem que trabalhar com pessoas que têm expertise nisso. E algumas coisas eu já posso apresentar para vocês dessas minhas prosas com esses profissionais e do meu próprio desenvolvimento interno para o meu próprio escritório. Designs poluídos não funcionam, ou seja, o cérebro é neofóbico, ele tem raiva do que é muito novo, então você tem que usar uma estrutura familiar com elementos de design para facilitar a informação. De preferência, usa a paleta de cores do seu próprio escritório e foca na persona, que é o juiz. Ou seja, você tem que criar elementos gráficos fáceis de serem lidos, que permitam que, por exemplo, através de uma linha do tempo de uma evolução jurisprudencial, o juiz consiga entender com muita facilidade o argumento e sintetizar o argumento, mas a ideia é de funcionalidade da informação, não é de estética. E, às vezes, você pode, fazer um memorial de um ED, aqui só um modelinho, que às vezes eu uso no escritório, que você coloca ali numa lauda quais são os pontos de omissão, efetivamente, com um passar de olhos, o desembargador, o ministro, já consegue saber do que eu estou querendo ali falar com ele. No âmbito ainda da digitalização, eu tenho todo um âmbito de utilização da tipicidade probatória. A gente precisa perceber que no âmbito digital não dá mais para fazer prova através de print de tela. O STJ já falou que não pode. Então, a gente, além de usar ato notarial, a gente pode usar tecnologias como, por exemplo, o Verifact, que inclusive vem fazendo uma série de protocolos com uma série de instituições públicas, que ele faz o quê? Um relatório de metadados de uma prova digital e mostra que aquele dado não foi corrompido, não foi alterado, uma foto, uma conversa de WhatsApp, um elemento qualquer. Ou seja, você pode fazer isso através dessa tecnologia. Você pode mostrar alterações num site, através, por exemplo, de um site como o Wayback Machine. Eu coloquei só a título exemplificativo aqui o site do meu escritório, como ele era em 2003, são todos templates do Wayback Machine. 2019, decisões, inclusive, tanto aqui quanto no exterior, que aceitam o emprego desse Wayback Machine. Usa o deepfake, que cada vez vem se tornando cada vez mais importante. A gente tem que tomar cuidado com os deepfakes, porque lembrem-se que deepfake é você fazer uma adulteração digital de foto, vídeo e áudio, e que induz as pessoas realmente a acreditarem que estão diante de uma informação que foi adulterada. Por exemplo,
9 pessoinhas que estão aqui, vocês estão vendo? Todos estão vendo? Essas 9 pessoinhas? Nenhuma delas existe. Foram todas criadas por IA. São todas seres humanos que foram criados por uma inteligência artificial. Vamos aguardar, então, só um pouquinho aqui para ver se ele retorna. Vamos ver aqui. Sem mais delongas, passo, então, a palavra para o Dr. Gielli para o prosseguimento da sua exposição. Primeiramente, me desculpem aí pelo infortúnio. Eu falo que se um evento que fala de tecnologia, se não der algum problema de tecnologia, ele não aconteceu. O problema é quando acontece conosco, né? Aí é mais problemático. Mas, na verdade, eu queria só mesmo fazer uma finalização. Qual seja, nós precisamos começar a perceber na advocacia que a gente pode usar o ambiente digital para fazer uma mineração e o tratamento dos dados, para nos oferecer um bando de opções técnicas. O Marcelo, inclusive, mostrou com clareza como que isso vem sendo feito pelos tribunais, mas no âmbito da advocacia pública, já há todo um movimento, e talvez quem capitaneie isso com maior proficiência seja a AGU, exatamente tentar tratar esses dados para poder fazer o quê? Para pegar o ambiente digital, extrair deles dados e conhecimento, automatizar uma série de atividades que são passíveis de serem automatizadas, especialmente as repetitivas. Ou seja, você pode usar para isso até modelos de IA ou até, às vezes, outros tipos de tecnologias que vão conseguir automatizar uma série de questões internas de vocês. Se necessário, vocês podem usar modelos algorítmicos de IA para fazer esse treinamento, mas isso sempre envolve um grupo mais consistente de profissionais, e eu sei que no âmbito público é muito difícil você ter esse profissional fidelizado por conta, inclusive, dos custos. Esses profissionais são pagos regiamente na iniciativa privada para poder fazer essas modelagens, e, às vezes, a opção que resta ao poder público é a própria opção que os tribunais, em alguma medida, vêm fazendo, ou seja, de gerar algumas parcerias com instituições de ensino superior. É o caso, por exemplo, da UNB, com o Supremo Tribunal Federal, e o FGV e outras instituições de ensino. A PUC Minas também vem fazendo isso, a UFMG vem fazendo em relação ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Por quê? Porque é muito difícil você ter esse tipo de profissional. Por exemplo, eu sempre fico conversando com o Marchiori e com o Freire do problema que eles têm para manter os estatísticos deles dentro do Supremo Tribunal Federal, que eles vivem sendo convidados para saírem do tribunal e ser remunerados de uma forma mais consistente. Por quê? Porque realmente é muito difícil você manter numa equipe multidisciplinar profissionais desse gabarito. Mas o que a gente precisa, então, pensar no âmbito da advocacia? A gente precisa, primeiro, às vezes, criar soluções internas, e aí é o desafio de você ter condições de criar isso in-house, ou seja, criar esses modelos, essas rotinas, esses BIs, com próprios profissionais internos da própria carreira e dos próprios servidores que trabalham. Mas, para tanto, há algumas coisas que vocês precisam perceber. Primeiro, vocês precisam descobrir suas dores. Isso eu acho que é uma coisa basilar que a digitalização e que esse ambiente, em alguma medida, viabiliza. Ou seja, a gente precisa saber quais são os problemas que vocês têm em termos de atividades, especialmente de atividades repetitivas. E aí vocês podem extrair aplicações técnicas para ampliar a potencialidade, ou seja, fazer tratamento de dados a partir do banco de dados que vocês têm, para, por exemplo, verificar fazer um juízo preditivo de quais são as tendências de julgamento aí no âmbito dos tribunais de vocês e dos próprios tribunais superiores, e pensar em utilizar essas tecnologias para aprimorar a análise de documentos, interoperabilidade com outros sistemas de coleta de provas para facilitar a vida de vocês e, em especial, criar estratégias mais inteligentes para o dimensionamento dos seus problemas. Ou seja, nós estamos diante de uma tendência de uma advocacia avançada e cabe a todos nós nos adaptarmos da melhor forma possível. Fica aqui o meu QR Code com os meus contatos e qualquer questão eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Professor Marcelo, pediria então que o senhor pudesse iniciar a sua exposição. Eu gostaria de parabenizar muito o CEDIN, o Centro de Estudos em Direito Municipal da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre. Sou do procurador Nilo Rafael, Daniel também vai
participar aqui com o nosso debatedor. Rafael, obrigado muito pelo convite. E, na verdade, estou aqui do lado de duas referências do tema. A professora Fernanda, fantástica a exposição. Eu sou muito curioso assim, pela prática, e eu falo até que eu sou muito mais um usuário que busca ali, diretrizes para sugerir à administração pública melhorias no processo de trabalho. E o professor Dier, claro, é uma referência, igual eu comentei. Nessa gestão na presidência do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, ele estruturou o Supremo, criando, então, uma Secretaria de Gestão de Precedentes, e na minha fala eu vou abordar esse aspecto prático e vou me restringir aqui ao Supremo, trazendo essas questões tecnológicas, puxando um pouquinho para a IA, claro, mas também mostrando como a tecnologia pode mudar a atuação do Supremo Tribunal Federal, mas não só vindo daqui do Supremo, mas também da própria sociedade, da advocacia, o que queremos, o que é esse acesso ao Supremo e restringindo aqui para o acesso extraordinário. Então, quanto ao recurso extraordinário com agravo, que é hoje a competência administrativa da Secretaria de Gestão de Precedentes, que é responsável pelo recebimento, autuação, organização de peças, triagem de todos os recursos extraordinários que chegam no tribunal, bem como a parte da divulgação da jurisprudência e acompanhamento da repercussão geral, inclusive com amplo contato com os tribunais de justiça e regionais federais e todo o sistema jurídico. Espero que, e foi essa minha intenção, trazer bem mais para o lado da Procuradoria-Geral, principalmente na sua atuação aqui no Supremo, em processos que tramitam também no Tribunal de Justiça, e trazendo algumas novidades que essa semana, inclusive, semana passada, foi finalizado o projeto com a parceria com a ONB, então o Supremo agora já está recebendo toda a transferência de tecnologia da UNB para a gente implementar outras funcionalidades do Vitor, então tem algumas coisas interessantes aqui para abordar. Eu fiz essa primeira pergunta contextualizando, então eu quero, por meio de números, indicar aqui, pelo menos, o que significa esse acesso extraordinário ao Supremo. Então, com números e colocando a tecnologia, espero abordar todos os pontos interessantes para a Procuradoria e para todos que nos assistem. O acesso extraordinário ao Supremo, eu peguei dados aqui do primeiro semestre de 2021 para fechar uma parte só do Supremo em metade do ano, para a gente poder visualizar o segundo ano, a segunda parte do ano, mas até final de junho de 2021, o Supremo recebeu 23.500 REs, que é o recurso extraordinário, e ARES, recursos extraordinários com agravo. Isso aqui é um número fantástico. Se comparar, por exemplo, com 2006, que era antes da repercussão geral, era totalmente inconcebível o Supremo receber só 23 mil processos, recursos. Então, o Supremo, nesse período, já teria recebido pelo menos o dobro, ou dependendo até o triplo de recursos extraordinários naquela crise do recurso extraordinário que começou ainda lá em 1930. O Supremo se viu com 800 recursos extraordinários numa estrutura que era impossível de dar conta. Então, esse número 23.500, eu vou colocar muito o foco nele, mas para mostrar aqui que com a sistemática da repercussão geral, que é o ponto que eu comentei no início, que sou tratado da parte extraordinária do Supremo Tribunal Federal, o plenário virtual no primeiro semestre do Supremo apreciou 35 temas de repercussão geral. É um número bem interessante, um número relativamente alto para o histórico do Supremo, e também são temas ali, tanto pela presença de repercussão geral, como pela ausência de repercussão geral, como eu vou mostrar. Tivemos nesse período também 8.323 recursos devolvidos à origem, porque eles já tratavam de questões que já estavam submetidas à sistemática da repercussão geral. Ou seja, são processos que não deveriam chegar até o Supremo, mas chegaram. Então, de 23 mil, 8 mil
foi, vamos colocar assim, um bate-volta. Ele chegou no Supremo para ser devolvido para a aplicação dos efeitos da repercussão geral, não precisariam ter vindo para cá, vou passar também sobre isso. Um dado impressionante, que até em um evento que eu fiz junto com o professor Dierle, ele destacou muito para ele, que foram esses 500 REs e ARES providos nesse ano. Então, no primeiro semestre, tivemos somente 2% desses recursos extraordinários que chegam ao Supremo providos. E esses números, então, que eu vou basear a minha palestra e também a parte tecnológica. O primeiro ponto, que é a inclusão da repercussão geral. Claro que precisaria de muito tempo para explicar isso, mas, basicamente, pode colocar que o Supremo atua de uma forma estratégica, também pensando na sua vocação constitucional, em submeter à repercussão geral matérias com extrema relevância, mas também aquelas matérias que não têm relevância com um objetivo muito claro de poder pacificar as questões e declarar quem é o competente para aquela questão. Então, só para ter ideia, o Supremo, ele fala, quando há repercussão geral, há um foco muito grande falando assim, esta aqui é minha competência. Ou seja, eu sei que foi julgado pelo STJ, eu sei que foi julgado pelo STRF, STJ, mas essa questão, quem dá a última palavra sou eu, por ter uma questão constitucional. Temos 769 temas, desses 769, 590 julgados, um número muito expressivo, 179 pendentes. Mas o Supremo faz o contrário também. Não é da competência do Supremo. E é interessante falar, essa parte não é da competência do Supremo, porque a ausência de repercussão geral hoje no Supremo, ela está muito vocacionada para essa declaração de que não é a competência do Supremo. E o que significa isso? Se não é da competência do Supremo, cabe, em última palavra, ao STJ, se a interpretação for de lei federal, ou aos tribunais de justiça, se for interpretação de lei municipal e estadual. E é importantíssimo isso, porque a gente sabe, e isso se multiplica já desde sempre na atuação pós-Constituição, na atuação do Supremo, que é o anseio, e eu falo que é um anseio justificado da advocacia, das partes, das procuradorias, principalmente contextualizando com a Procuradoria Municipal, de querer que essa questão chegue até o Supremo para ter certeza mesmo que não é o Supremo que vai decidir aquela questão. É muito frágil deixar uma questão que a gente já sabe ali de antemão que é mesmo uma competência, por exemplo, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, mas aquele anseio de, sabe, será que o STJ não vai interferir nessa matéria? Será que o Supremo não vai interferir nessa questão? Então, quando o Supremo, pela ausência da repercussão geral, diz que aquela matéria está no campo infraconstitucional, então por isso não tem repercussão geral, ele declara para todo o sistema jurídico a quem cabe a competência. E é interessante que a gente não consegue fazer isso de baixo para cima. A gente consegue fazer isso de cima para baixo. Porque é difícil para um Tribunal de Justiça falar, eu sou soberano nessa questão, eu vou decidir dessa forma e assim está decidido. Claro, o advogado, a procuradoria fala, não, eu vou recorrer para tentar uma outra posição de forma extraordinária nos tribunais superiores. Mas essa aqui é um foco bem interessante, que aí também demandaria mais tempo de abordagem. Mas aqui a gente vê um grande foco, então, no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Nós temos 2 plenários virtuais aqui. Quem fala muito bem sobre o plenário virtual é meu colega de Supremo, Alexandre Freire, que aí com certeza vocês vão localizar ótimas palestras sobre ele. Não teria tempo de abordar esses pontos, mas só para contextualizar, voltando naquele número de 23.500 que recebemos nesse primeiro semestre, colocamos 35 temas na repercussão geral. Eu sei que são 35 processos dentro desses 23.500 recursos. E aqui, esses 35 temas, eles demonstram uma extrema eficiência em relação a esses outros 23 mil que eu mostrei para vocês, que tinham somente 500 recursos providos, o restante não prosperaram. E na metodologia atual do Supremo, desde julho do ano passado, há uma centralização muito grande da inclusão de temas na repercussão geral pelo presidente do tribunal. Então, nesse primeiro semestre, dos 35 temas, 31 foram suscitados no plenário virtual da repercussão geral pelo ministro Fux como presidente.
Atualmente estamos com 62 temas esse ano em 2021 e, desculpa, de setembro do ano passado até agora 62 temas na gestão do ministro Fux, 52 foram incluídos pelo presidente ministro Fux. E o plenário virtual de julgamentos, ele representou esse gráfico impressionante que é relacionado ao julgamento, que é uma das principais críticas da repercussão geral, que é, tudo bem, o Supremo afeta temas da repercussão geral, mas não julga. Esse cenário modificou completamente em 2020. Peguem os extremos, 2020 e 2012. Vemos ali 12 em 2012 julgados temas de repercussão geral e 135. Esse ano, segundo previsões nossas, passaremos os 70, talvez sendo uma realidade dessa média, chegando a 50, 60 temas a partir da utilização maciça da tecnologia no Supremo. Nessa conexão com a prevalência da repercussão geral sobre os demais processos, sobre aqueles 35 temas do primeiro semestre, que são muito mais relevantes do que 23.500 processos, muito mais, foi celebrado agora em junho um acordo de cooperação entre o Supremo e o STJ. E qual o principal motivo desse ponto? Para que o Supremo precisa receber ainda 20 mil processos? Se ele, desses 20 mil processos, ele destaca 35 no primeiro semestre, e desses 35 ele fala o que tem e o que não tem repercussão geral, e o restante todo acaba sendo decidido por questões processuais relacionadas ao próprio cabimento do recurso, a inadmissão ou a negativa de provimento por questões variadas. Aqui, então, o ideal do Supremo seria ter essa visualização nacional das questões. Questões tecnológicas, o STJ avançou muito com o sistema Atos e conseguimos, então, visualizar os processos ainda lá no STJ. A gente sabe que tem um delay, não tem jeito, não tem um delay porque ele já saiu do TJ, já saiu do TRF. Mas pelo menos ele não chegou ainda ao Supremo e hoje mais de 50% dos recursos extraordinários que chegam no Supremo Tribunal Federal, eles passaram pelo STJ por conta da interposição simultânea do recurso extraordinário e recurso especial. E como que a tecnologia pode abordar nesse ponto? A utilização de um Power BI, que é algo simples, algo até mesmo gratuito, na sua versão que utilizamos, claro, e o grande diferencial é o sistema Atos de inteligência artificial do Superior Tribunal de Justiça, que ele tem um grande destaque, que ele consegue apresentar para o Supremo, a partir desse termo de cooperação, um gráfico, primeiro geral, mostrando como que está a recorribilidade extraordinária ainda lá, não estou falando de recurso extraordinário interposto contra decisões do STJ, não é isso. A gente até consegue essa informação e a gente tem essa informação deles. Mas é aquele recurso extraordinário que foi interposto ainda na origem e está aguardando a sua tramitação no STJ para chegar ao Supremo. Conseguimos visualizar isso por lá para tentar ao máximo que não se repita agora no segundo semestre de 2021 o número do primeiro semestre. Para quê? Para que precisamos receber novos 23 mil para selecionar 35 temas para a repercussão geral? Não é melhor apresentarmos aos ministros, principalmente ao presidente do tribunal, que é hoje quem centraliza muito a inclusão de temas da repercussão geral, quais são os temas que estão em tramitação no judiciário, nem que seja com esse delay que eu falei, com um certo percentual de 50%, mas foi um grande avanço. Na prática, então, conseguimos painéis muito parecidos com aquele que o DIER mostrou, só que esse é exclusivo para o Supremo, agrupamentos de processos. A inteligência artificial conseguindo ler os processos, agrupando e falando. STJ, informe ao Supremo, o Supremo olha diretamente, a gente acessa esses painéis diretamente. Sobre esse tema, sobre essa questão, já temos 38 processos no STJ com recursos extraordinários. Esses 38 colegas chegando ao Supremo, o Supremo não vai julgar caso a caso no seu mérito, ou vai ser uma questão processual, essa é a prática já centenária quase do Supremo, não é conhecer e julgar no mérito todos os recursos. Quem conhece a atuação do Supremo e também do STJ sabe
que o Supremo é impossível uma Suprema Corte, seja a federal nossa do STJ, seja o Constitucional, o Supremo, analisar esses processos. Então, de uma forma bem direta, infelizmente, não adianta mandar esses processos para o Supremo. E eu vou mostrar como que é a triagem feita no Supremo também, com base na tecnologia. Mas aqui, identificando esses processos, e esse grupo que está marcado de 232, com 38 processos, o que fizemos com ele? Já sugerimos ao presidente, mostrando dados para o presidente do Supremo Tribunal Federal, que há uma controvérsia já em andamento, com um potencial muito grande de repetitividade, que só no STJ tem 38. Mas na origem pode ter, a gente infelizmente não tem essa informação tão precisa, pode ter 3 mil, pode ter 10 mil, pode ter muito mais. Rapidamente o presidente colocou esse tema na repercussão geral, falando aqui que não há repercussão geral, é uma questão mesmo estritamente infraconstitucional. Esse tema já foi finalizado, eu coloquei a tela aqui, já foi acompanhado por todos os ministros, não há repercussão geral. Na prática, o que vai acontecer, então, todos esses recursos, eles não serão mais o que já está no STJ, acaba que a gente pode devolver todos para a origem, mas aqueles que estão na origem ainda não vão sair mais de lá, já vão ser, o tribunal sabendo a sua competência, qual que seria. Nesse caso aqui, cabe ao STJ declarar em última palavra esse ponto. Então, a tecnologia, eu só coloquei aqui um trecho que o presidente menciona, um acordo de cooperação, tudo, e que além de 38 recursos, também tinha centenas de julgados já no STJ. Então, é uma atividade que a tecnologia, como assessor, eu achei interessante esse termo da Fernanda, como assessor, apresenta informações para possibilitar práticas efetivas decisórias. E aqui, vejam bem, é a própria atuação do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho falas também em relação ao STJ, por ter vivenciado desde o início o projeto Atos lá no STJ, também já escrevi artigos, inclusive em consultoria com o ministro do STJ sobre o Atos. Eu vejo essas tecnologias não como uma forma de continuar o que está sendo feito, mas sim de melhorar o que está sendo feito. E nisso o Supremo ele está em uma grande vantagem, porque nessas sucessivas presidências foi apostado muito em tecnologia, mas também em formas de situar o Supremo na sua vocação constitucional. Ou seja, não é utilizar, resumindo o que eu disse aqui, não é utilizar a tecnologia para julgar mais. Então, é usar a tecnologia para a função do Tribunal Superior ser exercida da sua forma estrita e não pensar mesmo em produtividade. A gente não quer, sinceramente, um Supremo produzindo mais. Não é isso. Não é produzindo mais porque a produção por si não resolve, mas sim produzindo com qualidade aqueles temas da sua função extraordinária. Então, nesse contexto, a gente identifica ainda, e eu mostrei para vocês nos números, 23 mil que recebemos, 8 mil já estavam submetidos à sistemática de repercussão geral. Mas a gente tem que fazer uma pergunta, por que a gente recebe esses processos? E a advocacia e a procuradoria tem certeza que sabe muito bem a resposta, mas a gente nem sempre deixa isso claro. Já que introduzindo a questão do projeto Vitor, o Supremo é bem provável que sempre vai receber processos que veiculem matérias já submetidas à repercussão geral. E por quê? Eles têm alguns pontos aqui, mas podem haver outros. Mas e vocês que atuam com temas de repercussão geral, há temas extremamente subjetivos. Há temas que não é um simples sim ou não. A professora Teresa Rudalvin, que ela coloca para ela, a sistemática de precedentes brasileiro deveria ser muito sim ou não. Ela dá o exemplo da questão da assinatura básica. Pode assinatura básica ou não pode assinatura básica? Sim ou não? Mas tem vários temas, eu listei aqui 2 temas, eu tenho certeza que esses 2 temas, dependendo de quem analisa o processo, pode ter interpretação diferente. Então, às vezes, nem é um descumprimento, mas sim uma dificuldade na interpretação, então o processo acaba chegando novamente ao Supremo. Há também processos que já saíram da origem. Então, por exemplo, o processo em que a Procuradoria entrou com recurso extraordinário no TJ do Rio Grande do Sul, mas entrou também com recurso especial
até a sua tramitação no recurso especial, pode acontecer da questão ser submetida à repercussão geral no Supremo. Aqui, então, eu peguei desses 8.000, 2.500 recursos foram tratados sobre a mesma questão de temas de repercussão geral incluídos após setembro de 2020. Então, é muito sério também isso. Então, não significa que é um descumprimento da repercussão geral, porque alguns falam assim, os advogados, então, recorrem por recorrer, há um descumprimento seriado na justiça brasileira. Não é assim. Há também hipóteses justificadas de distinção e superação. Tem o tema de repercussão geral? Tenho. E o Gerry até mostrou ali, achei bem interessante aquela questão do visual quando ele estava abordando, mostrando a evolução de próprios temas de repercussão geral. Aquilo é fundamental. Aquilo é fundamental para o nosso sistema. Eu gosto muito dessa parte de distinção e superação para tentar afastar aquela visão que eu acho equivocada, que o nosso sistema de precedentes é um sistema amarrado que quer mecanizar a atividade jurisdicional. Eu acho que de forma alguma, que precisamos trabalhar muito a distinção e superação. E por último, infelizmente, tem que colocar um rapazinho aqui com o coração partido, sim, descumprimento. Né? Aí não tem jeito de descumprimento de repercussão geral, lembrando que eu estou falando da questão extraordinária. Então, se chegar a contrária à repercussão geral, também a gente tem que dar um jeito aqui no Supremo. Então, o projeto Vitor, ele veio, eu não preciso detalhar todos os pontos dele, porque não é o objetivo, eu gostaria de contextualizar bem mais do que o projeto Vitor para vocês, mas ele traz informações e ele consegue organizar o processo para permitir a tomada de decisão. É histórico, os ministros do Supremo e do STJ e de todos os tribunais de primeira instância sempre tiveram assessores. Temos um assessor agora, vamos dizer, um pouquinho mais eficiente, mais sério para atuar nesses processos. O Vitor, então, ele faz identificação de processos que veiculem a mesma questão já submetida à repercussão geral. Esse processo parece ser o tema 500, esse processo parece ser o tema 1000. Mas ele faz outras coisas, o que talvez nem todos saibam. Mas ele é responsável por transformar imagem em texto. É incrível como hoje ainda o Supremo, o STJ, os tribunais, ainda tem processos digitalizados em formato de imagem, o que é muito complicado para atuar na inteligência artificial, uma imagem, uma foto. O projeto Vitor, então, no Supremo Tribunal Federal, uma praça muito interessante, ele identifica sem a manipulação do humano o que é a imagem e transforma aquilo em texto, que é o que chama de osserização. Indexação de peças também é um desafio do Supremo hoje, receber esse volume de processos, mas o que é o RE? Cadê o RE aqui? Cadê o recurso extraordinário? O que é acórdão? O que é procuração? Quais são as peças essenciais para que o ministro consiga visualizar? Se a gente der um processo eletrônico para o ministro hoje sem organizar essas peças, sinceramente, é praticamente desumano fazer isso, porque ele não vai conseguir analisar o processo sem organização. O Vitor, então, ele consegue identificar, ler e falar, isso aqui é um RE que começa aqui e termina aqui. Isso aqui é um acórdão que começa aqui e termina aqui. Fazendo isso de forma automática, sem necessidade de uma pessoa ter que olhar cada um, ter que classificar isso. É um projeto muito interessante. Ele é um grande aliado, então, para auxílio na triagem processual. Eu comentei no começo. Semana passada, o projeto Vitor, a parceria entre o Supremo e o UNB, conseguimos, com grande sucesso, finalizar esse projeto. A UNB já está transferindo toda a tecnologia para o Supremo, já estamos pensando em melhorias, em como apresentar esses processos e essa forma de triagem aqui no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, temos até uma reunião hoje sobre o Vitor, que é um grande sistema. Saiu uma notícia no site do Supremo na semana passada. Quem tiver interesse, só entrar no site do Supremo, buscar, mas foi na semana passada, falando sobre o projeto Vitor. Tem mais detalhes sobre o que eu falei aqui. A gente divulgou uma notícia para ficar um pouco melhor. Bem, quase finalizando, eu teria que falar sobre esses outros 23.500 de novo. Há uma atividade muito grande de triagem no Supremo Tribunal Federal. Essa triagem para possibilitar, e já é notório, já é histórico, que muitos processos, a grande maioria, não chegam mesmo ao seu mérito aqui no Supremo. Né? Então, em 2021,
só a triagem realizada pela presidência para identificar se aqueles processos possuem algum motivo de inadmissibilidade, quase 80%, 79,94%, ficou nessa triagem inicial pela presidência. Isso significa que é o presidente que vai decidir esse caso, claro, com informações alimentadas aqui por servidores, e 20% foram distribuídos. Mais interessante, desses 20% distribuídos, a taxa de provimento é aquela que eu mostrei no começo, 2% só desses processos, desses recursos extraordinários distribuídos. Se a gente pega por classe, agravos e recurso extraordinário, menos de 1%. Recurso extraordinário, 1,42% de provimento. Isso é muito pouco mesmo. Então, das decisões proferidas pelas origens, quase 98% são confirmadas pelo Supremo. E estão confirmadas como? O Supremo falando que não vai julgar. O Supremo julgando sem julgar. Então, falando que aquela questão ou demanda exame de fato probatório, demanda legislação infraconstitucional, não está pré-questionado, outras questões. Não adianta eles enviar todos os processos para o Supremo, não é essa a vocação constitucional da Corte. Nessa triagem, realizada aqui com base em alguns parâmetros, e nesse ponto ainda feito exclusivamente por servidores humanos, né? Teve um evento que eu fui, que era de instituição privada, que eu falava servidores, a pessoa ficava em dúvida, mas servidor está falando de quê? Servidor tecnológico? Não, servidor de humano mesmo. Então, aqui a gente ainda tem um grande desafio, mas é feito de forma manual, de identificação de tempestividade, representação processual, vários aspectos que são inclusões de metadados nos processos. Então, ministro, esse processo aqui, você consegue ver logo de cara que ele está intempestivo, porque colocamos a data de início e data de fim e o sistema falou que está intempestivo. Está certo? O ministro libera. Então, a assessoria feita aqui, mas olha o potencial da inteligência artificial, o potencial da automação para esse ponto, né? Hoje o Supremo adota em questionários padronizados. Um recurso extraordinário, todo recurso extraordinário que chega no Supremo, o agravamento extraordinário, isso aqui é o sistema interno do Supremo, a marcação manual desses requisitos. Se a remessa está devida, se há interesse processo recursal, se tem pedido de existência, tempestividade, cabimento, há uma análise ainda humana que, em breve, esperamos que isso aqui possa ser transferido, em grande parte, para tecnologia. A análise de repercussão geral, com o apoio do Vitor, a identificação que aquele processo mesmo, com uma validação ainda de um servidor humano, para saber se, por exemplo, esse processo é do tema 1050, a inclusão ali do tema, e pressupostos que nós chamamos mais subjetivos, para ser muito rápido, que é se aquela questão demanda uma legislação, se tem uma legislação sendo discutida, se há exame de fatos ou não. São informações que prestamos aos ministros, informações que prestamos muito aqui para o presidente, para a sua decisão. E precisamos dessas informações, mas essas informações alimentadas no âmbito do Supremo já estão na origem. Todos os processos que chegam no Supremo, extraordinário, recurso extraordinário e agravamento recurso extraordinário, já passaram por algum lugar. Então, temos um projeto, nesse último ponto, que é o módulo de jurisdição extraordinária, que ele busca aqui uma integração muito forte com as origens, o aproveitamento de informações. Se a origem já olhou a tempestividade, ela já sabe qual é o termo inicial, qual é o termo final da interposição do recurso extraordinário. Essa informação já está ou na cabeça do servidor que fez essa alimentação de dados lá na origem, ou em algum sistema. O módulo de jurisdição extraordinária, então, por meio da colaboração e uniformização de procedimentos, é um sistema a ser disponibilizado a todos os tribunais, em que o juízo de admissibilidade do recurso será feito nesse sistema. Então, na hora que a Procuradoria interpor um recurso extraordinário, esse recurso extraordinário as informações vão ser alimentadas nesse sistema. E é claro, colocando aqui também inteligência artificial, o Vitor sendo utilizado nos tribunais de origem e também a possibilidade do ato ser utilizado, porque a admissibilidade não é só para o Supremo, né? Na verdade, a admissibilidade é mais até para o STJ do que para o Supremo, né? Então, os números são bem grandes. Então, só coloquei esse no finalzinho, perguntando se é realidade ou ficção, porque foi uma figurinha que eu vi, uma brincadeira que eu vi aí na internet, colocando recurso extraordinário, recurso especial
um cargueiro no meio, falando súmula 7, súmula 5, robozinho, né, que seria o Vitor, o Atos, e o STJ e o Supremo depois. Isso aqui não existe, né? Isso aqui está errado. Isso aqui não é assim, não, o robozinho, o Vitor e o Atos não fazem isso para o Supremo e o STJ, isso aqui por enquanto é fake, né? Então, por enquanto, não sei até quando, mas a gente pode colocar isso aqui como fake. E só agradecer e obrigado mesmo pelo convite, que eventos como esse só exaltam muito, não só a utilização da inteligência artificial, mas quando nós podemos falar do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, também a função constitucional desses tribunais. Então, eu repito, eu acredito que de forma alguma devemos usar a tecnologia para produzir mais. Né? Nós não podemos ter notícias, por exemplo, no site do Supremo do STJ, falando que os tribunais julgaram não sei quantos processos por minuto. Eu acho que isso não é a função do Supremo, não é a função do STJ, e sim dar formas para os ministros atuarem na sua vocação constitucional, seja infraconstitucional, seja constitucional. Muito obrigado. Toma a palavra. Agradeço a excelente exposição do Dr. Marcelo. Hoje nós tivemos aqui 3 especialistas na temática, a doutora Fernanda, o doutor Marcelo, o doutor Dieli. O Dieli que coordena inúmeras obras sobre essa temática já há um bom tempo, né? É uma grande referência nessa temática. Eu passo então agora a palavra ao doutor Daniel para fazer os debates. Muito obrigado, doutor Rafael. Antes de tudo, gostaria de agradecer ao CEDIM, na pessoa do doutor Rafael, pelo convite. Eu pude aprender muito hoje com grandes nomes, grandes especialistas na área de inteligência artificial, e não vou me atrever a fazer grandes digressões, mas fiz algumas anotações que gostaria de dividir com os demais. Primeiro, a professora Fernanda, na sua brilhante exposição, ela deixa claro para a gente a necessidade de amadurecer um debate público sobre o uso de inteligência artificial no âmbito jurídico, né? A gente percebe que existem muitos benefícios, né? Inclusive em questões de jurimetria, no âmbito da advocacia pública mesmo, a gente poder fazer a mensuração de sucesso ou insucesso de determinados modelos, teses, ver o percentual, puxando a brasa para o nosso lado, né, doutor Rafael, mas em termos de sucesso, inclusive de procuradorias, de unidades, quais que estão com maior ou pior desempenho, e buscar aprimorar a atuação. Mas também existem riscos, e como estudioso da área de proteção de dados, esse é um risco sensível, né, ao setor público, né, que tradicionalmente costuma tomar conhecimento e se estruturar de maneira mais vagarosa as tendências de modernidade. E isso atravessa, como exposto pela palestra do professor Marcelo, atravessa não só o Poder Judiciário, mas também a advocacia pública. Eu me lembro que em 2018, quando eu iniciei uma coordenação aqui no Rio Grande do Sul da matéria previdenciária, nós tínhamos 17 procuradores, 9 servidores, 3 estagiários e 4 robôs de triagem, porque o previdenciário é um mundo de processos e a gente logo ficou muito claro que não conseguiria fazer sem um mínimo de automação na área de triagem. Então, é muito semelhante assim, às rotinas que o Dr. Marcelo nos traz aqui, e fico muito feliz de ver que existe uma afinação entre as instituições. E como o professor Dieli mencionou, a tecnologia ela vem de maneira muito clara para mudar, lógico. O professor Dieli trouxe a reflexão sobre as transformações do próprio princípio da publicidade, né, no âmbito do Poder Judiciário, que vem buscando matizar e repaginar algumas situações do próprio CNJ. Isso começa a ficar claro na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, né? Em outubro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal, a segunda turma, mudou o seu posicionamento, um posicionamento já histórico, quanto à interpretação da proteção dos dados armazenados, né? A tradicional visão era de que estavam protegidos apenas os dados em comunicação, e não haveria, então, uma proteção explícita do artigo 5º, inciso 12, dos dados armazenados, mas a realidade se impôs, né? E nós temos hoje nos nossos bolsos muitos dados armazenados nos nossos celulares, de modo que torná-los desprotegidos do texto constitucional se mostrava de maneira completamente descompassada do nosso cenário atual. E me parece que essa a virada tecnológica que toca as bordas do direito hoje. O professor Dieli também fez referência ao sistema Sapiens, né? Eu pude participar
pelo menos a parte de testagem do SUP agora, né, o Sapiens 2.0, e vem à tona, né, nesse problema de triagem, as questões relacionadas à pluralidade de plataformas, né, a AGU acabando tendo que lidar com muitos sistemas, ela cria vários robôs, então era um zoológico, né, na PGF Tech, então tinha o panda, tinha como é que era o nome do outro? O panda, o camelo, então eram vários bichinhos que estavam habitando ali o nosso... Mas é uma necessidade de buscar se adaptar às rotinas, adaptação que o Dr. Marcelo também trouxe para a gente muito bem com o robô Vitor. E me parece que aqui, muito feliz a menção do professor Marcelo sobre a necessidade de haver uma colaboração interinstitucional, né? Esse termo de cooperação entre STJ e STF, sem essa visão, né, colaborativa entre instituições, porque o problema é comum, né, o número de processos ele não vai diminuir, ele vai aumentar, as limitações de recursos humanos no setor público em especial é muito sensível, né, tanto pelas questões trazidas pelo professor Gelli, como da própria questão de seleção dos servidores, né? Então, sem um espírito de colaboração interinstitucional, me parece que as conquistas tanto do judiciário quanto da advocacia pública seriam menos frutíferas. Esses seriam os meus principais comentários aqui. Eu acho que o Brasil ele tem muito ainda a avançar em termos de regulação de inteligência artificial, como um dos maiores consumidores de tecnologia do mundo, né? Ainda deixa a desejar em termos de regulação, né? A gente está vendo um debate público avançar sobre esse tema, mas vamos aguardar o andar da carruagem, né, e tomando nota das lições valiosas dos professores que hoje nos brindam com as suas palestras. Eu agradeço mais uma vez e gostaria de parabenizar todos os palestrantes. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Daniel. Diante do avançado do horário, e sei que os palestrantes têm outros compromissos ao longo do dia, eu queria só deixar aqui um espaço para, eventualmente, um recado final dos palestrantes, doutor Marcelo, doutor Gelli. Eu queria só agradecer mesmo, foi um prazer estar aqui com vocês. Tem muito material nos meus canais que estão disponíveis aí no YouTube, no academia.edu, se alguém precisar de algum referencial. E estou nas redes sociais aí, se precisarem falar comigo, podem mexer comigo em rede social também, que é uma forma de conversar comigo fácil. Eu só não estou no TikTok e no Tinder. Um abraço para todos. Doutor Marcelo. Agradecer, doutor Rafael, doutor Milo, doutor Daniel, e essa fala do Daniel me fechou muito bem mesmo. A questão previdenciária é um desafio. Eu trabalhei no STJ com parte previdenciária, um desafio lá, um desafio aqui. Eu fico imaginando a Procuradoria Federal, tanto que deve ser desafiador para vocês. Ainda mais no Rio Grande do Sul, eu lembro daquela questão quando o Supremo falava que uma matéria era infraconstitucional, o STJ tinha uma posição contrária ao INSS e veio o TRF4 declarou inconstitucional a matéria, que é a questão do fator previdenciário do professor. Eu fico imaginando assim, como trabalhar isso se o recurso extraordinário não era conhecido, o recurso especial era mandado para o STJ, o Supremo devolvia para o STJ para julgar. Foi bem interessante esse caso. Eu atuei no Centro de Inteligência da Justiça Federal, né, nesse tema, e eu destacaria a importância da tecnologia junto com a metodologia. Então, a gente precisa muito aliar esses dois, e a parceria é importantíssima. A parceria que a AGU tem hoje com o STJ, com o Supremo, estamos tentando agora oficializar essa parceria para que possamos apresentar dados não só para a AGU, mas para todas as procuradorias que necessitarem. Então, eu já coloco à minha disposição a Secretaria de Gestão de Precedentes para interlocução com a Procuradoria Municipal. O que precisarem, nós estamos à disposição. O doutor Rafael já tem meus contatos. Se precisar que eu apresente mais detalhes, o que a gente poderia trabalhar em colaboração. Então, agradeço muito e parabenizo pelo evento. Muito obrigado. Então, quero mais uma vez agradecer ao público aqui presente, aos professores Gelli Nunes, Fernanda Lage, Marcelo, ao nosso querido debatedor, doutor Daniel, e ao meu querido colega Nilo, por terem participado desse evento, tratando uma temática tão cara à advocacia pública.
E então, pessoal, muito obrigado, uma boa tarde e até o próximo evento do Centro de Estudos. Um abraço.